Aleluia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é bom em todo tempo. Amém? Aleluia. Você veio pronto? Amém? Podemos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa manhã, Pai. Por essa porta aberta para a pregação do Evangelho, Pai. Obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E não há criatura alguma que esteja encoberta diante dessa palavra, Pai. Por isso nós nos rendemos a essa palavra. Estamos com todo o nosso espírito, alma e corpo rendidos aqui, para recebermos as instruções da Tua palavra, porque o Senhor tem o melhor para nós na Tua palavra, e nós queremos agora a ajuda do Espírito Santo. É aquele que nos ajuda, aquele que nos conduz, aquele que nos guia. Sim, Pai, os nossos corações estão prontos para o Teu trabalho, para o trabalhar do Espírito Santo, e nós queremos receber do Senhor a palavra viva, a palavra santa, que salva as nossas almas. Aleluia. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos exaltar o Teu santo nome, porque só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és, Senhor, o nosso Rei e o nosso Deus. Obrigado, Pai, pela luz do nosso entendimento. Obrigado por cada pessoa aqui capturada para obedecer a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, graça e a paz. Amém. Nós vamos, aleluia, abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 13. Aleluia. Eu tenho falado muito sobre o fato de nós estarmos na reta final, né? Nós estamos nos últimos dos últimos dias. Não sei se você sabe disso, mas Deus tem me despertado, irmãos, para ver as coisas desse modo. A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. E essa passagem, irmãos, tem ficado forte no meu coração. Porque de fato eu tenho percebido uma frouxidão no Evangelho, né? Uma coisa não está como poderia estar, como deveria estar, né? Então a gente precisa estar se esforçando, a gente precisa estar atento, porque a Bíblia traz instruções, a Bíblia traz revelações e verdades que são para nos impedir de tropeçar, né? Quem estava aqui no final do ano, na festa da virada, ouviu o pastor Alberto falando que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Amém? E para nos apresentar imaculados diante dele. E esse é o desejo de Deus. Ele quer nos impedir de tropeçar, Ele é poderoso para nos guardar e também para nos guardar imaculados, nos apresentar diante dele imaculados. Mas isso passa pela nossa vontade. Amém? Isso passa pelo nosso render-se a Ele. Nós devemos aprender a nos render a essa vontade de Deus. E tudo que a Bíblia traz para nós tem essa intenção, tem esse intuito de nos conduzir para esse lugar de segurança. Nós jamais tropeçarmos. Nós sermos apresentados diante de Deus imaculados, sem mancha nenhuma. Amém? Isso, é claro que ele está falando de um fato, né, que ainda vai acontecer na vinda, mas devemos entender que nós todos os dias e todo o tempo estamos apresentados diante do Senhor. Não é verdade? Todos os dias nós estamos na presença. Ou você vai querer
estar na presença imaculado só naquele dia, né? Não, nós temos que estar sabendo nos portar diante de Deus e estar bem postado, vou dizer assim, diante de Deus, passa pela nossa vida comportamental. Passa pelo modo como nós nos conduzimos nessa terra. Amém? E muitas coisas estão acontecendo e a partir já de muito tempo, e agora mais fortemente, porque nós estamos no final do final. Amém? Vocês sabem que está no final do final. Nós estamos no final do final dos tempos, irmãos. Amém? E aí, sabendo disso, nós vamos entender que ainda mais as coisas concorrem para nos tirar do propósito. Tudo nesse mundo coopera para que nós saiamos do propósito de Deus. No mundo. É claro que em Deus tudo coopera para o nosso bem. Acaba Deus fazendo virar-se para o nosso bem. Mas, de fato e de verdade, precisamos entender que esse mundo, ele vai de pior a pior. E nós precisamos, no meio dele, como Paulo fala aos Colossenses, não é? Reluzir, brilhar como luzeiros no meio desse mundo tenebroso. Amém? Aleluia. Resplandecendo, brilhando e sendo luz para aqueles que estão em trevas. Aleluia. Amém. Eu vou dizer assim, irmãos, esse mundo precisa de nós. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz desse mundo. E o mundo está clamando pela igreja. O mundo está clamando para que nós nos posicionemos como cristãos, revelando a verdade, revelando a vontade de Deus, manifestando a vida de Deus na terra. Amém? Manifestando o tipo de vida, né? Esse tipo de vida diferente que nós temos, esse tipo de ser diferente que nós somos, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação, é um novo tipo de gente. Amém? Aleluia. Então, eu vou continuar falando sobre essas coisas. E aí você abriu sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Nós vamos aprender mais algumas coisas, como nos comportarmos nesse tempo, nesse final de tempo. Já ouvimos muito isso aqui, principalmente antes das eleições. Nós falamos muito sobre essa palavra que eu vou ler, mas eu vejo a necessidade de nós falarmos novamente sobre como nos comportarmos. Diz assim, versículo 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor delas. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém? Aleluia. Não se preocupe, que eu já sei que essa não é aquela mensagem que vai mover né, as emoções e respostas muito animadas. Amém? Mas eu sei que essa palavra está escrita aqui, e do mesmo modo, ela não animou, nesse sentido, os irmãos de Roma. Amém? Ela foi escrita aos romanos, por Paulo, e é muito interessante o contexto, você entender o contexto no qual ela foi escrita, para que você possa extrair tudo o que Deus está querendo falar. Amém? Porque nós estamos vivendo um tempo onde naturalmente nós somos desenvolvidos para a desobediência, levados à insubmissão. O próprio ser humano, na sua carne, ele já tem essa tendência. O pecado sobre o qual nós nascemos, é o pecado sobre o qual nós estamos, dentro do contexto do mundo, ele trabalha nesses níveis. E então, quando nós nascemos de novo, é que a nossa natureza é mudada e adequada à vontade de Deus. E aí nós precisamos estar vigilantes, porque a Bíblia, ela é o nosso manual, é o modo de nós agirmos, de nós procedermos. Amém? E aí nós temos que mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, a nossa mentalidade, para fazer o que a Bíblia diz, muito embora não seja confortável. Amém? Aleluia, temos que estar bem vigilantes. Porque Paulo escreveu essa carta aos Romanos, mas ela foi escrita para toda a igreja, e você vai ver que não apenas Paulo falou sobre isso, é só um texto que nós temos aqui. Pedro falou a respeito disso também, na sua carta, e que os homens deveriam se submeter a toda a autoridade. Amém? Amém? Toda a autoridade instituída. E Paulo diz aqui que a autoridade instituída, ela foi colocada por Deus. Amém? Só que na época que Paulo escreveu isso, irmãos, Roma era um império. Roma dominava não apenas, Roma no sentido geral, né? O Império Romano. Roma é uma cidade da Itália hoje. E esse pequeno povo dominava regiões grandiosas nessa época que Paulo escreveu essa carta. Dominava uma parte da África, dominava uma parte da Ásia, dominava uma grande parte da Europa, inclusive dominava o país, a nação da qual Paulo era nascido, na qual Paulo havia nascido, que era a nação de Israel. Paulo era romano e era também israelita, ou israelense agora, no sentido atual. Amém? Como uma pessoa pode ter essas duas nacionalidades? Não dá para eu explicar tudo aqui para você, mas de fato, Paulo era um judeu. Paulo tinha nascido de pais judeus, e ele de fato era um judeu dos mais radicais. Amém? Paulo tinha sido criado dentro da religião judaica, tinha nascido na nação judaica, e o que acontece é que quando Paulo escreveu isso, a nação dele estava dominada pelos romanos. Amém? Então, você veja que como não era uma coisa tão fácil para o próprio Paulo escrever, porque a nação dele estava sendo oprimida e dominada por outra nação. Amém? Isso me mostra que as questões de submissão, que Deus, no prisma de Deus, elas devem ser exatamente levantadas no momento em que nós estamos desconfortáveis. Amém? É muito fácil você se submeter quando está tudo confortável. Quando você concorda com tudo.
É muito fácil você dizer amém quando está tudo bem. A questão é que a verdade da palavra, ela nos orienta a termos esse comportamento mesmo quando as coisas não vão tão bem. Amém? E aí, irmãos, veja bem, eu estou falando isso aqui não apenas por causa da situação atual do Brasil. Eu quero incluir esse ponto porque nós estamos bem em voga. Não é aqui escondido de ninguém, não é? Embora nós nunca tenhamos falado a respeito de quem a igreja deveria votar, nós nunca mandamos ninguém votar em ninguém. Ficou bem claro que nós estávamos posicionados de um lado. Ficou ou não ficou? Amém? Ficou bem claro. Mas a eleição passou. Amém? E o lado que nós indicamos não ganhou, mas ganhou o outro lado. Amém? E agora o que nós estamos vendo são pessoas não sabendo se comportar com uma situação diferente. E do mesmo modo que nós, na época da eleição, tínhamos liberdade para falar de política, nós ainda temos. Amém? E do mesmo modo que nós tínhamos as nossas convicções e falávamos no púlpito, devemos falar da verdade da palavra no púlpito para conduzir a igreja do modo certo. Amém? Até porque essas coisas não têm implicação apenas natural. Elas têm implicação espiritual. Amém? Ele diz bem aqui: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém? E eu quero livrar você disso aqui. Eu quero ensinar você a não estar se colocando debaixo de uma posição que vai te deixar em maus lençóis, espiritualmente falando. Amém? Nós estamos falando sobre submissão à autoridade. Amém? E aqui diz respeito a qualquer relação onde alguém está acima de nós. Amém? Essa palavra aqui, para estar submetido, é exatamente isso. É aquele que está sob ordens. É aquele que tem alguém que manda nele. Amém? Então nós precisamos estar atentos para isso. Porque a Bíblia diz aqui que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Amém? Então você pode pensar, pastor, foi Deus que botou o presidente atual na posição dele? Não, foi o povo. Amém? Aí a pessoa diz, então eu não sou obrigado a me submeter, porque eu nem sei nem se foi o povo, se não foi uma enrolada. Não é assim que estão falando? Eu nem sei se foi manipulado, eu nem sei se não roubaram essa eleição. Amém? Eu quero dizer para você, deixar bem claro aqui, que quando Paulo falou isso aqui, Roma não tinha ganhado a eleição lá em Israel. César não tinha ganhado a eleição. Ele não foi candidato lá em Israel. Amém? Ele não foi candidato nem em Roma, a própria terra dele. Eu não sei se você sabe um pouco da história, amém? Mas normalmente na história, essas posições, elas eram conquistadas com mortes. Muitos deles chegavam a essas posições com traições. Muitas vezes, alguns líderes eram envenenados. Você está entendendo? E no caso específico de Paulo, Roma tinha invadido a terra de Israel, tinha possivelmente e com toda certeza matado muitos
dos familiares de Paulo. Amém. O domínio já vinha de muito tempo, mas você sabe que eles sabiam toda a genealogia deles. Paulo disse que ele sabia até de onde ele tinha saído. Então ele podia contar nos dedos. Roma invadiu Israel e matou meu bisavô, meu tataravô, meu... E assim por diante. Amém? Aleluia. Eu estou querendo livrar você de condenação. Estou querendo que você aprenda a se portar nesse tempo. Amém? Porque os dias estão vindo aí, eles são maus, e nós precisamos estar bem postados diante de Deus. Amém? Então, Paulo escreve a toda a igreja. Agora veja bem, irmãos. Além de Paulo ser judeu de nascimento, ele também era igreja. E todos nós sabemos que a igreja não foi aceita desde o começo. Amém? Nós sabemos que a igreja, o rei dos reis, Jesus, que fundou a igreja, ele foi o primeiro a ser rejeitado. Amém? Então, essas questões de submissão começam nele. Começam no nosso cabeça. Veja, para você aprender sobre submissão, sobre como se comportar diante das autoridades, você precisa olhar para Jesus. Amém? Aleluia. Aí você diz, esse que está aí não me representa, esse que está aí não sei o quê, esse que está aí não sei o quê. Mas, você lembra, eu tenho até aqui a passagem que eu quero mostrar para vocês, João, capítulo 19. Eu vou mostrar para você como Jesus se comportou diante da autoridade que tinha invadido a terra dele, dos seus pais, a nação que era dele mesmo, por escolha que ele tinha escolhido, porque ele era Deus. Amém? Quantos sabem que Jesus era Deus? Amém? Ele sabia de toda o contexto em que ele estava inserido. Ele estava na terra como homem. Amém? Mas ele sabia que ele era Deus. E ele era Deus. E ele foi colocado diante de Pilatos, que era, naturalmente falando, o invasor da sua terra, do seu povo, que tinha matado antepassados de José e de Maria, seus pais. Amém? Agora vamos ver como ele se comportou. Ele diz assim, versículo 9. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus. Pilatos entrou no pretório e perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. O que foi que Jesus respondeu? Vamos ler alto. Versículo 11. Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quando Paulo escreveu aquilo, vocês acham que ele estava baseado em quê? Ele estava baseado nisso, irmãos. Jesus disse, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Amém.
Deus leva muito a sério a questão de autoridade. Deus estabeleceu a autoridade. Ele não escolheu os homens na autoridade, mas a posição de autoridade foi estabelecida por Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus de organização. Eu vou dizer, irmãos, Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Agora, se você não se submete ao homem que vê, como você vai se submeter a Deus que você não vê? Amém? E Deus sabe disso. Deus sabe o quanto vale a obediência à autoridade. Por causa de princípios, porque quando você quebra o princípio numa área, você quebra em outra área. Não tem jeito. Aquele que disse não matarás, disse não furtarás. Disse não adulterarás. Amém? E a Bíblia falando sobre isso, ele disse, é a mesma coisa, quem quebra um, quebrou. Agora, nós não trabalhamos mais, Deus não trabalha nesse nível, não faças isso, não, como uma lei, mas os princípios continuam operando aí. E nós devemos ver do jeito que Deus agora está nos conduzindo para uma visão positiva, de nós sabermos extrair tudo aquilo que precisamos do reino do Espírito. Amém? De nós sabermos como desfrutar das coisas espirituais. E agora os mandamentos são positivos para nós. Nós vamos para o céu, ninguém vai para o inferno porque desobedece uma autoridade. Amém? Ninguém vai para o inferno por causa disso. Você não perde a sua salvação se você é uma pessoa desobediente a uma autoridade. Porém, você vai entrar em juízo e vai perder o melhor de Deus, porque você está quebrando princípios na terra. Amém? Então, isso é uma coisa muito importante, nós aprendermos como nos comportarmos diante da autoridade. Amém? Paulo disse, todo homem esteja sujeito às autoridades constituídas. Onde você estiver, há uma autoridade sobre você. Não há lugar nenhum na existência humana que não haja uma autoridade sobre ele. Em última das últimas instâncias está a autoridade de Deus. Amém? Todo mundo na terra está debaixo de autoridade. Só tem um ser que não fica debaixo de autoridade de ninguém, que se chama Deus. Então, na última das últimas instâncias, seja bom ou seja mau, seja grande ou pequeno, seja santo ou ímpio, seja quem for, está debaixo da autoridade. Amém? E cada um vai dar conta de si. Então, veja o comportamento de Jesus aqui. Ele estava sendo julgado, ele estava diante de Pilatos, que era um homem ímpio, era um homem injusto, era um homem que da sua própria boca, ele disse, eu posso te crucificar e eu posso te soltar. É interessante que muitos dizem que Pilatos foi inocente porque ele disse que lavou as mãos naquele julgamento. Mas a própria boca de Pilatos disse que ele podia soltar se ele quisesse. E ele podia condenar. E ele escolheu condenar. Amém? Então ele é culpado, sim. Mas veja como Jesus se comportou diante desse homem. E a consciência que Jesus tinha. Será que nós temos essa consciência? A consciência que Jesus tinha de autoridade, ele disse, nenhuma autoridade tu teria sobre mim, se do alto não tivesse sido dada. Amém? Aleluia. Tem muita gente, irmãos, que está na igreja sendo conduzida pelos princípios do mundo. Mas os princípios de autoridade, eles permanecem. E eu vejo muita gente não ter sucesso. Não ter sucesso porque não sabe andar nos princípios de Deus. Amém? E nós precisamos aprender, irmãos, a andar debaixo
principalmente desse princípio aqui. Você lembra daquele homem que foi até Jesus para que Jesus curasse o filho dele? E Jesus disse que foi o homem que ele viu a maior fé. Ele disse: Senhor, Jesus disse, eu vou na tua casa curar o teu filho. Ele disse: não, não precisa. Eu não vou nem, eu quero ficar nessa parte mais coisada mesmo do que essa parte. Mas eu quero que você entenda do que é que eu estou falando. Aquele homem disse: não, Senhor, eu não preciso que você entre na minha casa. Por isso, eu só peço que você mande uma palavra. Porque eu também sou um homem debaixo de autoridade. Eu sei que se alguém falar lá em cima, eu tenho que fazer aqui. Eu conheço a autoridade. Amém? Eu conheço o princípio da autoridade. Alguém sobre mim fala e eu obedeço. E eu também tenho servos debaixo de mim. E eu falo para ele vai e ele vai. E eu falo para que ele vem e ele vem. E ele disse: então manda uma palavra. Meu Deus. E Jesus disse: eu nunca vi essa fé nem em Israel. Eu nunca vi esse entendimento. Eu nunca vi alguém que compreendeu as coisas de uma maneira tão plena como esse homem. E qual era o entendimento daquele homem? Era o entendimento de autoridade e submissão. Autoridade e submissão. A Bíblia diz que todas as coisas têm que se submeter ao nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todas as coisas. E todo joelho tem que se dobrar diante do nome. Amém? Agora, se nós mesmos quebramos o princípio da autoridade, como ele vai funcionar a nosso favor? Ele disse, o homem: eu também sou um homem sob autoridade. Eu sei que quando alguém fala, alguém tem que obedecer. Amém? Veja, irmãos, que Jesus mesmo se submeteu ao homem. Jesus mesmo se submeteu a um homem. E ele não falou por causa do propósito. Só me submeto a você por causa do propósito, viu? Só me submeto a você porque eu sei que Deus mandou eu fazer um negócio aí. Não foi isso. Ele não falou de propósito, sobre propósito futuro. Ele falou sobre autoridade presente. Você está entendendo? Porque tem muita gente que se submete a algumas coisas por causa do propósito. Concordo com o pastor, não. Concordo, não. Mas ele está dizendo que tem que fazer, né? A gente tem que fazer. Agora, eu não concordo com isso aqui, não. Tu concorda com isso aqui? O pastor mandou fazer? Concordo, não. Tu concorda? O pastor, acho que ele está meio... O pastor é muito besta, é muito cheio de coisa. Concordo, não. Concordo, não. Mas, se eu não ficar aqui nesse lugar, Deus mandou ficar aqui, eu tenho que ficar aqui para eu chegar onde eu tenho que chegar. Entendeu uma parte dos princípios, mas não entendeu tudo. Vai para algum lugar? Vai não. Jesus aqui, ele não disse, eu só estou aqui, presta atenção. Vê como é que tu fala comigo. Eu tenho que morrer, você está aqui, eu vou cumprir um propósito. Eu vou até fazer raiva logo a você, pelo menos você manda me matar logo e pronto. Era isso, Jesus podia fazer isso ou não? Se Jesus desrespeitasse Pilatos, era mais fácil ele morrer ou não? Mas Jesus não desrespeitou. E quando Jesus falou com ele, ele falou sobre a posição de autoridade que ele tinha. Amém?
A autoridade era importante. Jesus sabia. Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Amém? Aleluia. Eu acho que uma das maiores falhas uma das nossas maiores falhas é não entender a autoridade. Porque, irmãos, quando nós... eu não vou abrir todas as passagens, hoje é ceia, né? Mas quando a Bíblia diz que Jesus se submeteu a esse julgamento ímpio, amém? Esse julgamento foi justo ou foi injusto? Hã? Ixi, vocês estão com medo? Esse julgamento foi justo ou injusto? Foi injusto, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se submeteu a esse julgamento, diz que ele se submetia, ou ele se entregava nas mãos daquele que julga tudo retamente. Dá para entender isso? Hã? Você consegue entender que quando ele se entregava a um julgamento injusto, ele estava se entregando a um juiz justo? Você está vendo que o que nós, na verdade, quando não nos submetemos, o que nós temos é incredulidade? Que quando nós não estamos dispostos a nos submeter ao que está constituído, na verdade, nós estamos numa posição de incredulidade. Revela um coração incrédulo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele se entregava àquele que julga retamente. Amém. Então, muitas vezes o nosso comportamento de insubmissão é a nossa carne. Muitas vezes não. Quando somos insubmissos é a nossa carne. Nós não estamos dando lugar à justiça de Deus. Deus é ou não, irmãos, poderoso para interferir em qualquer coisa? Amém? Aleluia. Eu tenho várias demonstrações na palavra que eu poderia citar para vocês. Não é? Eu posso usar Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles demonstram para nós como é que nós podemos nos comportar, mesmo com governantes ímpios sobre nós. Eu vou dizer de outro modo para você. Não tem um só dos grandes que nós admiramos, desses que nós admiramos, nenhum deles, vou dizer de outra maneira, certo? Todos os grandes homens da palavra da Bíblia que nós admiramos, eles tiveram sucesso e são admirados por nós por causa de governantes ímpios sobre eles. Eles conseguiram se manter e fazer as coisas de Deus em ambientes hostis. Nós admiramos Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E ali o quarto homem chegou naquele lugar, não é? Dentro daquela fornalha, e a gente fica pedindo, Senhor, que o Senhor seja, né, o quarto homem nesse momento na minha fornalha, vem para cá junto comigo, passa pelo fogo comigo, não me deixa queimar, aquela onda todinha que a gente faz, né? Mas na verdade, nós estamos com um comportamento diferente do deles. Amém? Aí você diz, pastor, mas eles desobedeceram ao rei. Aqui nós podemos entender como nos comportar. Amém? Eu quero que você entenda assim. Eles estavam debaixo de um rei ímpio, que não respeitava ninguém. Ele fazia as leis. Se ele ficasse com raiva de um, ele mandava matar.
a Bíblia fala que até as comidas dele, do rei, eram sacrificadas aos ídolos. Você está entendendo? Então, tem gente aí que não vai nem querer a picanha, porque diz, não, eu não quero essa picanha aí não. Não, irmão, receba a picanha. Amém? Porque tem gente que diz, Deus me livre de tocar nessa picanha, né? Mas até as comidas do rei, eram oferecidas aos ídolos. Amém? E veja que quando eles foram estabelecidos nas posições dele, eles conviveram ali, irmãos. Amém? O senhor diz, pastor, mas eles não comeram da comida do rei. Mas não foi em insubmissão. Em nenhum momento. Foi em insubmissão. Eles, na verdade, haviam leis judaicas que proibiam. As leis judaicas proibiam eles de comer aquela alimentação. E a Bíblia diz que eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ouvimos falar de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas foram levados muitos para lá. Haviam muitos judeus lá. E não havia somente eles quatro. Eles quatro foram os que decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E eles se saíram melhor que os outros. Amém? Mas em nenhum momento eles foram insubmissos. Pelo contrário. Eles chegaram e eles pediram permissão. Eles pediram ao cozinheiro, eles pediram ao mordomo, né, o cuidador deles, depois pediram ao cozinheiro. E Deus deu essa sabedoria a eles. E Deus deu a graça para eles. Amém? Mas nunca em insubmissão. Você vai ver um espírito humilde. Meu Senhor, nós pedimos ao Senhor uma alternativa. Você está entendendo? Não havia rebelião. Havia confiança em Deus e graça manifesta por causa de uma decisão. Amém? Veja bem, eu não estou falando de nós agora pegarmos o mesmo ritmo deles. Não, agora eu tenho que me submeter, eu sou a favor ao aborto. Eu tenho que me submeter, agora eu sou a favor, pode usar droga, porque está liberado droga. Não, você está entendendo? Se a lei é ímpia, se a lei é contrária, eu permaneço firme. Não, eu não vou, agora eu como pastor, eu vou fazer casamento gay? Não. Não vou, estou dizendo aqui na internet. Entendeu? Homoafetivo, não vou fazer. Amém? Agora, eu não estou falando de uma... Porque eu me... Não é em submissão a eles. Eu estou submisso à palavra de Deus. Amém? Se chegar aqui um casal, eu vou conversar com eles. Eu vou dizer, olha, eu não faço, mas eu não vou ficar como é que eu diria? Insultando as pessoas. Amém? Eu quero dizer para você que esses reis aqui, ou esse rei do qual Paulo falava aqui, qual Paulo falou em Romanos 13:8, eu não sei se você sabe, mas eles matavam cristãos. Amém? E Paulo estava dizendo, se submeta. Eu não sei se você sabe, mas em Roma, nessa época, se quisesse abortar, podia abortar. Era livre o aborto. Certo? Paulo estava dizendo, se submeta a essa autoridade. Mas essa autoridade liberava o aborto. E não só o aborto. Você agora vai ficar mais escandalizado ainda, mas isso é histórico. Se nascesse uma criança que os pais não quisessem, eles podiam jogar fora. Eles podiam deixar no lixo. Simplesmente eles nasciam com um defeito, eles diziam, ou o pai não queria, ou nascia uma mulher. O cara queria, os pais queriam um menino, um homem queria um menino e não queria mulher, jogava no lixo, deixava para morrer.
Era para esse aqui que Paulo estava dizendo de se submeter. Amém? Agora, você acha que Paulo concordava com isso? Não. Amém? Então, quando eles, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, aqueles homens estavam debaixo daquelas autoridades, assim como Paulo estava debaixo dessas autoridades, eles continuavam não concordando com o erro. Amém? E é claro que eles trabalhavam de um modo de influência para isso não acontecer, essas coisas erradas não acontecerem. Amém? Mas sempre submissos. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ordenados a não se submeter a Deus, mas a submeter aos homens, aí, mesmo aí, eles continuaram submissos. Amém? Como assim, pastor? Eles desobedeceram e continuaram submissos. Exatamente. Submissão e obediência são coisas diferentes. E você pode praticar uma coisa ou outra. Você pode praticar uma coisa sem outra, você pode praticar uma coisa com a outra, você pode praticar uma coisa sem a outra. Você entendeu? Amém? Você pode praticar submissão, né, sem obediência, você pode praticar obediência sem submissão, e você pode praticar submissão e obediência. Ou pode praticar insubmissão e desobediência. Amém? Aleluia. Então, qual era a ordem? Se dobre e adore a imagem. Eles continuavam submissos ao rei, mas porque eles eram mais submissos a Deus, eles desobedeceram, porque o rei errou o alvo. Amém? Porém, tinha uma consequência. Qual era a consequência? Quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha. E eles ficaram lá, e eles disseram, bom, eu não obedeço, mas me submeto. Você entendeu? Eu não obedeço, mas eu me submeto. E eles ficaram lá. E aí o rei ficou sabendo. E chamou-os. E disse, vocês não vão obedecer? Eles disseram, não. Mas vão se submeter? Vamos. Então, pega eles e bota no fogo. Você entendeu? Você entendeu que eles não saíram fugindo? Eles não saíram contaminando os outros? Eles continuaram submissos. Irmãos, uma coisa que a gente percebe pouco é que mesmo dentro da fornalha, eles continuaram submissos. Por quê? Porque eles entraram na fornalha, eles foram lançados na fornalha, e aí você vê, hoje nós só contamos essa história porque havia um rei ímpio e alguém decidido a servir a Deus. Quem sabe, irmãos, desse tempo é o tempo de você escrever a sua história com Deus. Amém? Porque nós estamos querendo tudo as mil maravilhas, mas eles não estavam a mil maravilhas. Mas somente por isso nós temos a história deles. Agora, nós estamos dispostos a entrar na fornalha mesmo? Ou nós queremos desviar da fornalha? Né? Não, por mim e por eles desviariam da fornalha, mas estava lá. Você está entendendo? Ninguém, e eu não trabalhei, irmãos, para esse momento que pode vir. Mas ele veio. Você está entendendo? Nós falamos abertamente aqui na igreja, irmãos, do qual lado a gente estava. Por isso, mas não foi. Amém? E agora, sendo tomada ou não, é. Amém? Você está entendendo ou não? Seja um governador, a gente queria um líder judeu, mas não tinha, então tem César. E Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Você acha que Paulo escreveu de graça? Não.
Ele estava lembrando das coisas que Jesus ensinou. Irmãos, nenhum judeu amava César. Eles tinham ódio a César, porque ele estava dentro da nação deles. Amém? Mas Paulo dizia para eles: submetam-se, comportem-se bem como cristãos. Amém? Veja que os próprios discípulos, eles diziam assim: Senhor, vai ser esse o tempo que o Senhor vai dar de novo o reino para Israel? E você viu que Deus não estava preocupado com isso? Amém, irmãos? Aleluia. Será que nós não estamos com olhos bastante naturais, não muito naturais, não? Você não sabe que o nosso reino não é desse mundo? Se o nosso reino fosse desse mundo, eu chamaria os anjos. Está aqui, Jesus falou isso. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos viriam. Amém. Às vezes, pastor, a gente orou, orou, por que não aconteceu? Porque o nosso reino não é desse mundo. Amém. Embora não seja, nós vencemos em toda e qualquer circunstância. Paulo venceu em toda e qualquer situação. Amém? Para onde Paulo ia, ele não tinha para onde ir, não. Se ele ia para a Venezuela, era Roma. Se ele ia para a Argentina, era Roma. Se ele ia para os Estados Unidos, era Roma. Na época, o império estava em todo canto. Não tinha para onde fugir. Amém? Não tinha essa coisa de fugir. Para onde nós vamos fugir? Não. O problema é que nós estamos com a nossa mente muito natural. Irmãos, vai ter perseguição contra cristão. Em qualquer momento dessa vida. O mundo está indo para o seu final. Amém? O mundo está indo para o seu final. Eu estava conversando com a Mona Lisa lendo um livro, mostrei para ela e mostrei para a Gabriela. Um escritor americano. Que a Mona Lisa estava querendo ir para os Estados Unidos também. E eu mostrei para ela lá o escritor americano dizendo: nesse momento, aqui nos Estados Unidos, todos aqueles que defendem a moral cristã estão sendo perseguidos e presos nos Estados Unidos, que é o lugar da liberdade. Ele disse que estão sendo perseguidos e presos lá nos Estados Unidos, e pagando multas, se você fala contra o aborto. Se você não quer fazer um casamento gay, casamento homoafetivo, ninguém sabe nem falar nesse momento. Amém? Mas nós não concordamos com isso. Amém? Isso não quer dizer que eu vou ficar ferindo as pessoas. Amém? Aleluia. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, no reino espiritual tudo mudou? Quantos sabem disso? Quer vir aqui, é? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, até os sepulcros se abriram. A terra se tornou tudo treva. Os mortos foram ressuscitados ali. Mas quando aquela treva passou, César ainda era César. Você entendeu? Não tinha mudado o presidente. Era o mesmo. Amém? E às vezes nós estamos querendo mudanças que Deus não está tão preocupado com isso. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou, mas não mudou o poder político. Amém? Aleluia. Você entendeu? As criancinhas continuaram sendo abortadas. As maiorzinhas que nasciam continuaram sendo lançadas no lixo. Pessoas continuaram sendo crucificadas por um bom tempo. Até que a igreja cresceu, influenciou e acabou com muitas dessas coisas. Porque quando eles jogavam as crianças no lixo, a igreja ia lá e pegava.
e cuidava daquelas crianças. E não as deixava morrer. Onde tinha um cristão que se achava uma criança, eles iam lá e pegavam. E o que acontecia? Eles eram perseguidos por causa disso. Eles eram perseguidos por causa dos comportamentos. Cristãos. Você sabia que os cristãos eram perseguidos porque eles não tinham uma imagem para adorar? Um Deus visível, manifesto numa imagem? Eles eram chamados de ateus. Na época deles. Eram perseguidos por ateísmo. O fato de não ter um Deus, uma imagem, um altar com um Deus, fazia que eles fossem perseguidos e mortos por ateísmo. Amém? Mas estou falando sobre o comportamento diante de uma autoridade. E eu estava falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram lançados na fornalha, e ali dentro da fornalha. Você entendeu? Dentro. Muitas vezes nós falamos aqui, Deus não nos livrará da fornalha, mas na fornalha. Só que agora vamos dizer que tem a fornalha, aí nós não estamos querendo a fornalha? Aleluia. Você está entendendo? Nós falamos, nós pregamos, a palavra da fé diz, Deus pode não te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Ou Ele não livra? Amém. Livra ou não livra? Amém. Livra, irmãos. Ah, mas o Brasil vai se acabar. E Deus não é poderoso para te fazer prosperar no meio desse negócio, não? Amém. Ah, vai virar uma Venezuela. Vai na Venezuela, tem gente rica lá. Amém. Ou você acha que todo mundo lá é pobre? Não, tem gente rica lá. Amém. Ah, não, vai se tornar uma Argentina. Amém. Tem gente rica lá. O Gabriel está lá, enriquecendo lá. Está enriquecendo na Argentina. Entendeu? Está no meio da fornalha, porque lá o Brasil vai se tornar uma Argentina. Amém. Mas eu quero falar para você como você está crendo. Talvez você pode não estar percebido de que as circunstâncias estão ditando como você deve se comportar. E não é para ser assim. Quem tem que dizer o teu comportamento é a palavra. Amém. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo. O fogo não queimou eles, queimou só as amarras. E eles ficaram dentro da fornalha andando. Por quê? Que eles não saíram? Porque o rei tinha dito, é dentro da fornalha que vocês têm que ficar. E eles só saíram quando o rei disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, saí da fornalha. Mesmo na fornalha, eles foram submissos. Amém? Agora, qual era a condição deles antes da fornalha? Se é para obedecer a Deus ou à autoridade, eu obedeço a Deus. Você entendeu? Sabe, ó rei, mesmo que Deus não nos livre. Amém? Eles disseram de fato, sabe, ó rei, que Deus nos livrará da fornalha. Eles falaram assim. A fé deles era essa. É que haveria livramento no negócio. Pode botar lá, se quiser botar. Deixa eu olhar aqui onde é. Quem já achou, já estava olhando aí. É Daniel 3. Não vou ler a história toda não, vou deixar você ler, porque eu já vou começar a encerrar aqui.
Vou botar aqui numa versão mais original, que é melhor. Essa aqui não é muito boa, não. Ele diz assim, ó. Meu Deus. Ó. Vou pegar aqui do 16, só para você ver o comportamento deles. Ele diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Amém? Eles não responderam, ficaram quietos nesse sentido, de bater boca com a autoridade. Amém? A mesma coisa foi Jesus com Pilatos, ele ficou calado. E depois ele disse: você não teria autoridade, se não fosse dada. Aí ele diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha o que eles disseram. Amém? Eles não tiveram dúvida, eles disseram: ele nos livrará da fornalha. E aí ele disse assim: e se não, quer dizer, mesmo que não livrasse, mesmo que não acontecesse o livramento, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses. Amém? E não adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, qual era o comportamento deles? No meio desse negócio, Deus dá livramento. E se não desse? Não teria problema. Estamos prontos para morrer pelas nossas convicções. Amém? Estamos prontos para morrer pelas convicções. Não era prontos para lutar. Amém? Tem muita gente pronta para lutar pelas convicções, mas não pronta para morrer. Não, irmãos. Nós devemos estar prontos para morrer pelas convicções. Crente não luta pelas convicções, morre pelas convicções. É bíblico, vou dizer para você aqui, correr bem rapidinho. Em Atos 25:11, Paulo estava sendo julgado, e ele disse: se eu fiz algo digno de morte, que me matem. Eu aceito a morte. Em Filipenses 1:29, diz aí, PC, Filipenses 1:29 para mim. Porque para vós foi concedido não somente com relação a Cristo, crer nele, mas padecer por ele. Amém? Não foi apenas crer, irmão, mas também padecer por ele. É uma doutrina bíblica. Amém? Padecer por amor a Cristo é bíblico. Amém? Em 1 Pedro 4,16, olha o que ele diz aqui. 1 Pedro 4,16. Vou botar aqui do 15. Em razão disto, não padeça nenhum de vós como homicida, furtador, malfeitor, ou como intrometido nas coisas alheias. Se, porém, ele padece como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus a respeito disso. Amém? Será que nós estamos pregando um evangelhozinho correto, irmãos, ou não? Será que o evangelho fala sobre sofrer? Fala, irmãos. Sofrer por Cristo é bíblico. Sofrer pelos princípios é bíblico. Amém? Tem várias passagens aqui que eu poderia mostrar para você, mas eu acredito que duas são bastante, para você entender que com relação ao nosso comportamento com as autoridades, nós precisamos ser submissos. Não apenas como
Paulo disse, não apenas pelo medo do castigo, mas por causa de consciência. Lá em Romanos, capítulo 13, nós lemos isso. Por causa de dever de consciência. Irmãos, se nós somos insubmissos às autoridades, isso mancha, macula a nossa consciência. E uma consciência maculada não crê, não produz fé. A consciência do cristão tem que ser limpa, tranquila, para que a fé possa fluir. Amém? Se nós queremos ver os milagres, se nós queremos a nossa fé fluindo bem, nós precisamos entender sobre submissão e sobre a autoridade. Aquele homem recebeu a cura do seu filho, de longe, irmãos, por meio de uma palavra. Sabe, irmãos, eu quero chegar nesse nível de fé, onde uma só palavra de Deus muda tudo na minha vida. Uma palavra. Não ser necessário Deus falar, como se fala, muitas vezes e de muitas maneiras. Você sabe que Deus está falando com a gente, eu não sei você, mas eu me percebo assim. Deus usa uma pessoa ali, depois Deus usa outra pessoa ali. Eu leio a palavra, Deus me mostra, outra ali, e eu ainda trabalhando a minha fé. Meu Deus, eu preciso acreditar nisso. Quanto tempo nós levamos para receber uma cura, irmãos? Hã? Quanto tempo demora para a gente receber uma cura? Não, lei, palavra, confissão, não sei o quê, demorando, pessoas dando testemunho, a palavra dando testemunho. E aquele homem, manda uma palavra. Começa cedo, irmão, dizendo, Deus vai fazer isso na tua vida. Aí vem outro, Deus vai fazer isso na tua vida. Aí você ora e você percebe, Deus quer fazer isso na minha vida. A gente estava ontem ouvindo, né? O negócio da Valadão lá. Quantos anos tinha aquilo ali? Ela devia ser bem novinha, né? E ela orando e ela declarando as coisas de Deus. Eu vou viajar pelas nações. Eu vou ter dinheiro na conta, nem conta eu tenho, mas eu vou ter dinheiro na conta. Parecia uma brincadeira, mas era o Espírito que estava dando a ela. Amém? Mas eu estou usando isso para você entender que Deus fala. Amém? E já falou para nós muitas vezes. A igreja vai ser grande. Vai ter não sei o quê. E a gente demora. E esse homem foi rápido, uma palavra. Porque ele entendeu um princípio. E esse princípio que ele entendeu, fez que Jesus falasse a respeito dele. Eu nunca vi uma fé como essa. Amém. Veja bem, irmãos. A Bíblia fala que anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Enviados para servir. A gente fala pouco de anjo, e quando fala de anjo, parece que o anjo é o nosso juiz. Ele vem, fala, meu Deus, um anjo. Mas a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a nosso favor. Para fazer coisas para nós. Amém? Anjos são enviados para servir a nós. Você tem anjo, eu tenho um anjo. Eu tenho anjos que estão prontos para guerrear a nossa guerra. Nós temos anjos que estão prontos para nos livrar de coisas, para nos defender. Nós temos anjos que Deus enviou
para trazer coisas para nós, aquilo que nós precisamos agora. Mover uma pessoa, trazer um din-din de coco queimado, falar no ouvido da pessoa, leva o din-din de coco queimado para aquele pessoal lá. Entendeu? Nós temos. Deus fez isso para nós. Ele, o chefão. Amém? O que é que acontece? Anjo é ministro. E eles entendem de autoridade. Nunca vão quebrar princípio de autoridade. Quem quebrou o princípio de autoridade foi Satanás. Os anjos que quebraram o princípio de autoridade foram lançados do céu. Os que estão a favor de nós, nenhum desobedece às palavras de Deus. Nenhum. A Bíblia fala deles, que eles estão prontos para obedecer a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós falamos as palavras de Deus, quando nós estamos na igreja, nós confessamos a palavra, o anjo, e quando dá 2 minutos, nós desfazemos aquilo, o anjo para. Você entende? Eles estão prontos para obedecer a palavra de Deus na nossa boca. Eles são sérios na submissão. Sérios. Jesus disse: se eu chamar agora os meus anjos, eles vêm. Agora. Mas Jesus sabia a hora de chamar. Não era qualquer hora. Mas agora o meu reino não é desse mundo. Amém? Aleluia. Tem muita oração que os anjos não vão se mover. Porque elas são realizadas debaixo de princípios errados. Amém? Nós precisamos estar na posição certa. Porque anjo respeita a autoridade. Anjo respeita as hierarquias. Quem diz respeito às hierarquias são os demônios. Amém? Mas anjos, eles são sérios com isso. Tem muita gente que o anjo está sentado, ó, e ele nem se move. Está lá, de perna cruzada, braço cruzado. Se nessa posição aí eu não me movo não. Posso fazer nada por você. Amém? Mas se você tiver em obediência, na hora que você cair na fornalha, ele está lá. Mesmo que você caia na fornalha, mesmo que passe um momento complicado, você vai saber, esse tempo aqui não é tempo de problemas não. Eu tenho socorro aqui, debaixo dessa situação. Debaixo diz que era uma pressão medonha, você sabe, vai se resolver. Deus está comigo. Eu percebo essa presença comigo. Eu percebo, eu vou passar por isso. Aleluia. Eles estavam lá, irmãos. E eles iam ficar dentro daquela fornalha ali até o fogo se acabasse e o rei não chamasse eles. Quando terminasse, estava lá. Acabou o fogo todinho e eles lá. Parado. Enquanto o rei não chamasse, eles não iam sair. Amém? E o milagre era maior ainda. Não era não? Aleluia. Essa posição que você está, se você estiver correto, esquenta a cabeça não. Os anjos estão trabalhando a teu favor. Aleluia. Pastor, mas eu entrei nessa muito errado. Se arrepende. Coloca as coisas no lugar certo. Deus é muito bondoso e misericordioso. Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não se preocupa com o governo, não. Não se preocupa com isso. Fica na paz. Fica tranquilo. Você vai ter sucesso.
Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José, Davi, Esté, vários deles, governos ímpios. Daniel teve tanto sucesso que o rei ia colocar ele como segundo. Se eu vou falar para vocês que o rei que queria botar ele como segundo, jogou ele na cova dos leões, você não vai acreditar. Mas acredito porque está na Bíblia. Dario queria botar Daniel como segundo, sobre todos. A inveja dos homens fez que ele fizesse uma lei, e ele podia fazer a lei que ele quisesse. Amém? Ele podia fazer a lei que ele quisesse. E a lei que ele fez condenava o próprio amigo dele, Daniel. E Daniel se submeteu. Não obedeceu. Ah, rei, não dá para eu ficar sem orar para o meu Deus. Não tem condição. Não tem acordo quando o Senhor quer ficar acima do meu Deus. Então eu vou orar todo dia do jeito que eu orava. Se o Senhor quiser me prender, me matar, me jogar na cova dos leões, eis-me aqui. Eu me submeto. Mas ele se submeteu, foi para a cova. Você está entendendo? Outro que se submeteu a um rei ímpio, que foi para o castigo, mas não sofreu, saiu glorificado. E Deus foi glorificado. Quem sabe esse é o tempo, irmão, de uma glória maior para Deus. Se os crentes estiverem na posição. Se os crentes ficarem na oposição errada, é tempo de destruição para a igreja. Porque aquele que resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus. Amém. Aleluia. Vamos cear.